pessoal, beleza? Sou Jesmar Moreira, seja bem-vindo ao seu canal de design gráfico. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva agora clicando neste link aqui. Assim você terá acesso a todas as videoaulas, então se inscreva, beleza? Vamos começar a aula de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo de volta ao seu curso de CorelDRAW X7. Nesta aula de hoje nós vamos dar continuidade à ferramenta texto. E hoje nós vamos mostrar aqui como adicionar colunas de texto a texto artístico. Tá? Vamos adicionar colunas a molduras de texto. Então vamos lá. Primeiro a gente clica em novo documento, clique em OK, clique na ferramenta retângulo e arraste para fazer um retângulo na sua área de trabalho. Faça um retângulo aí dentro da sua folha. Vai aqui na opção, clique na tela, clique na opção aqui paisagem. Pode deixar o tamanho do papel como A4 mesmo, tá? Se o seu papel não estiver como A4, ele pode estar em carta, né? CorelDRAW X7, por padrão em carta, vou colocar aqui e vou colocar A4. Pronto, deixar A4. E clique aqui fora e coloque em paisagem. Clique aqui na folhinha, no retângulo que nós acabamos de fazer e coloca esse retângulo aqui. Agora nós vamos transformar esse retângulo em uma moldura de texto. Então vá na opção texto, com o retângulo selecionado, preste atenção, vou clicar aqui fora, ative a ferramenta de seleção, ative a ferramenta de seleção, clique no retângulo, vá na ferramenta texto, vai em moldura de texto de parágrafo, na opção criar moldura de texto vazia. Pronto. Agora aparece, clique aqui com a ferramenta texto para adicionar um texto de parágrafo. Então, clique na ferramenta texto e clique aqui dentro. Então, o cursor do mouse irá piscar. Essa arte agora está preparada para receber um texto de parágrafo. Então, vamos adicionar o nosso texto. Para isso, eu vou na internet e vou procurar um texto para colar aqui, que assim será mais fácil. Então, vamos lá nas mensagens. Pronto. Vou copiar esse texto aqui. Seleciono o texto. Clica com o botão direito, vai em copiar. Pronto. Volta ao CorelDRAW. Clica dentro aqui. Dê um Ctrl V para colar. Pronto. Nosso texto foi colado aqui dentro da moldura de texto de parágrafo. Agora, nós queremos dividir este texto. Vou fazer o seguinte, eu vou aqui no bloco de notas e vou copiar esse texto aqui para o bloco de notas. Pronto. Deixar esse texto dentro do bloco de notas. Vou voltar lá na internet, vamos copiar uma outra mensagem das mães também. Então vou copiar aqui embaixo, copiar. Vou no Corel. Aí aquela mensagem eu copiei e vou deixar ela ainda na área de transferência. Vou deixar aquela mensagem na área de transferência. Agora nós vamos dividir esse texto aqui em colunas, tá? Vamos dividir ele em colunas. Então para isso, o que nós vamos fazer? Você vai aqui com o texto selecionado, vai na opção janela, vai janelas de encaixe e ativa a propriedade do objeto. Clicando aqui. A propriedade do objeto aqui, você pega a ferramenta seleção, clique sobre a ferramenta, sobre a moldura do texto, vou ampliar o zoom um pouquinho para a gente observar melhor. Clique sobre a moldura do texto. Você vai clicar nesta opção aqui, ó, tá? Moldura. Pronto, aqui nós estaremos nas propriedades de moldura, tá? Na propriedade de moldura nós vamos encontrar essa caixinha aqui, ó. Essa aqui é onde você vai criar coluna, para definir o número de colunas. Então ele vem por padrão em uma coluna. Se eu quiser duas colunas, basta clicar na setinha. Ó, lá está duas colunas e veja que automaticamente o meu texto foi dividido aqui em duas colunas, tá? Se eu quiser colocar esse texto como 3 colunas, basta eu clicar aqui. Então, meu texto foi dividido aqui para 3 colunas. Após dividir o nosso texto aqui em colunas, nós podemos fazer algumas alterações neste texto ainda. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho esta opção aqui, ó, colunas, modifica as configurações da coluna. Tá? Então, isso aqui é onde eu vou configurar a coluna. Vai abrir essa janelinha aqui. Nessa janelinha aqui nós vamos alterar.
ela vem marcada aqui, ó, largura igual de coluna. Quando ela está marcada largura igual de coluna, eu só vou poder mexer na opção de cima, porque vai mexer nas três ao mesmo tempo, tá? Se eu quiser mexer nelas individualmente, eu vou desmarcar a largura de colunas. Desmarco a opção largura de colunas. Ao desmarcar a opção largura de coluna, eu posso deixar uma coluna mais larga do que outra. Então vamos lá. Vou pegar a coluna 1 e vou deixar ela mais larga do que as demais colunas. Então a largura dela é 22,288 milímetros. Se eu clicar nela aqui, vai aparecer essa seta para baixo e para cima. Então para aumentar, basta eu ir colocando para cima. Eu vou aumentar a largura daquela coluna, da coluna 1, tá? Ó. Eu posso, e para fazer de uma maneira mais rápida, eu posso simplesmente vir aqui e digitar o tamanho, a largura que eu quero. Se eu vou colocar 35, ó, tá. Automaticamente ele aumentou a largura dela e diminuiu também a largura das outras. E agora eu posso também diminuir agora, o espaço entre cada coluna. Para diminuir o espaço entre cada coluna dessa aqui, eu posso vir aqui na opção espaço entre colunas e aqui eu posso diminuir. Então o espaço ele está 12 para diminuir e vou colocar um número inferior a 12. Vou colocar aqui, por exemplo, 8. Vamos ver se 8 dá certo. Veja que o espaço aqui, ó, diminuiu somente nessa parte. Aqui não diminuiu porque eu estou trabalhando somente a coluna. Só diminuiu o espaço entre a coluna 1. Então vamos diminuir o espaço na coluna 2. Também colocar aqui para 8, tá? E ficar aqui embaixo. Veja que o espaço aqui também diminuiu. Beleza? Então é assim que nós vamos estar trabalhando e configurando. Agora eu vou clicar em OK. Para confirmar, meu texto está bem distribuído aqui. Outra coisa que eu posso fazer, eu posso criar uma outra coluna aqui e distribuir o texto entre as duas colunas, tá? Vou passar o texto dessa coluna aqui para outra coluna. Para isso, nós vamos vincular duas colunas. Então, o que nós vamos fazer? Vou pegar novamente a ferramenta retângulo e vou fazer um outro retângulo do mesmo tamanho desse retângulo aqui. Pronto. Agora vou com ele selecionado, vou em texto, opção texto, vamos moldura de parágrafo e criar moldura vazia. Pronto, criamos uma moldura de texto vazia. E agora eu vou clicar com a ferramenta texto aqui embaixo. Eu vou apertar a tecla Enter para jogar o cursor para baixo, certo? Então nós vimos aqui na internet e nós copiamos esse texto aqui, ó, copiar, vou até jogar ele no bloco de notas aqui. Então Ctrl V. Eu estou jogando no bloco de notas para eu ter o texto salvo, mas não é necessário você manter o texto no bloco de notas. O texto já está copiado para a área de transferência, tá? Vamos voltar no CorelDRAW. Então aqui com o cursor piscando, aqui, ó, eu vou simplesmente dar um Ctrl V e vou colar esse texto aqui lá embaixo. Mas antes de colar esse texto lá embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou lá na opção, na ferramenta aqui de seleção, seleciono o primeiro, vou segurar a tecla Shift do meu teclado e vou selecionar a segunda moldura de texto. O nome desse quadradinho aqui é moldura de texto. E vamos agora em texto, vamos em moldura de texto de parágrafo e vamos em vincular. Tá? Veja que apareceu esse traço aqui, ó, entre as duas colunas. Então, o texto está vinculado entre uma e outra, tá? Mas veja que o texto ele foi para a coluna 2, deixando a coluna 1 vazia. Por quê? Porque o texto ele não é suficiente para estar dentro das duas colunas. Ele é um texto para uma coluna só. Então agora nós vamos pegar aqui a ferramenta texto, vamos clicar aqui embaixo e vamos dar um Enter. E agora eu vou dar um Ctrl V para colar o texto aqui dentro. Pronto, então veja que eu colei o texto. Então ao colar o texto, veja que agora esse texto ele está distribuído aqui, ó, entre as duas molduras, tá? O texto está entre as duas molduras. E agora
com esse texto vinculado e selecionado, eu vou aqui nessa opção aqui e vou clicar aqui em texto. Vamos em moldura de texto, vou ajustar texto a moldura. Pronto, quando eu coloquei ajustar texto a moldura, vejo que ele distribuiu o texto entre as duas molduras vinculadas, tá? E para separar este texto das molduras, se eu quiser separar, eu posso separar, estar separando aí o texto da moldura. Para separar o texto da moldura não, para desvincular o texto, para desvincular as duas molduras, simplesmente vou aqui em texto, moldura de texto de parágrafo e vou aqui em desvincular. Ao fazer isso, eu tenho duas molduras com texto separado, podendo agora movimentar cada uma individualmente. Antes de separá-las, se eu fosse movimentar uma, as duas iam juntas. Então, vou dar um Ctrl Z para a gente ver aqui, ó. Então, enquanto houver esse traço, eu só arrastar uma, a outra vai, ó. Elas vão juntas, tá? Ó. Mas se eu separá-las, elas vão se movimentar separadas, tá? Desvincular colunas, agora posso trabalhar individualmente em cada coluna de texto dessa aqui, ó, tá? Posso trabalhar individualmente em cada coluna aí. Aí sim posso estar então criando aí meus projetos, beleza? Aí, se eu quiser, eu posso mudar a fonte aqui. Eu pego aqui a ferramenta texto, vou selecionar essa parte aqui do meio, vou aqui em fonte e posso mudar essa fonte aqui, ó. Posso mudar a cor dela, olha lá. Posso colocar fontes diferentes aqui no texto, tá? Posso colocar as fontes diferentes aqui, estando separando aí o texto aí. Beleza, pessoal? E aí, beleza? Você gostou dessa aula? Então clique no joinha que se encontra abaixo desse vídeo. Clica no joinha, beleza? Fazendo isso, quando você clica no joinha, você está promovendo os nossos vídeos. Então vamos lá, clique nesse joinha para promover os nossos vídeos e assim eu poderei fazer mais videoaulas para vocês. Então promova o seu canal, beleza? Um forte abraço.